E aí pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte da série de vídeos sobre os materiais utilizados na impressão 3D. Nela eu irei falar um pouco sobre o ABS. Se você ainda não assistiu a primeira parte onde eu falo sobre o PLA, o link está na descrição do vídeo. O ABS é uma sigla que significa acrilonitrila-butadieno-estireno. Então é um material que é uma composição desses três polímeros, é um copolímero. O filamento de ABS ele é um material que é muito amplamente utilizado, principalmente na indústria automotiva, né? Parte dos carros são feitas desse material, principalmente painéis, plásticos de porte, etc. Mas na impressão 3D ele também tem algumas aplicações, né? Ele se trata de um polímero que ele é muito utilizado nas empresas por conta das suas propriedades, principalmente como a resistência mecânica. Por ser obtido do petróleo, ele pode ser considerado uma desvantagem em relação ao PLA, que é obtido de matérias-primas naturais, né? Na impressão 3D, o filamento de ABS, juntamente com o PLA, ele é um dos materiais mais utilizados. Ele possui principalmente uma grande resistência mecânica, resistência térmica e uma facilidade de se dar um acabamento posterior à impressão da peça, seja essa como uma lixa ou também com um tratamento com acetona, que os gases da acetona fazem com que a peça final tenha um acabamento bem liso e com uma boa aparência. Porém, a gente tem um problema quando se fala do ABS é que ele tem uma propriedade que é intrínseca ao material, que ele sofre uma forte contração quando ele é resfriado. Isso é principalmente observado quando tenta se imprimir o ABS em impressoras abertas. Essa contração é chamado warping. E o que acontece que a gente pode observar nessa imagem é que a peça ela perde a sua aderência à mesa e acaba sofrendo essa empenagem. Ela empena na base da mesa de impressão. Então, pensando nisso, nessa questão para a impressão do ABS, foram desenvolvidas impressoras que elas são fechadas, né? Então possui a área de impressão com uma atmosfera controlada. E essa estrutura da impressora permite com que a temperatura dentro da câmara seja isolada e reduza a quantidade ou a tendência ao warping, né? Ao empenamento da peça. Então tem uma opção também, caso você tenha uma impressora 3D aberta, que é criar um invólucro de acrílico para colocar ao redor da impressora. Também já ajuda caso seja realmente necessário que você imprima um material em ABS. Falando agora das vantagens do uso do ABS, é que principalmente o ABS ele é utilizado por possuir uma alta resistência mecânica em relação aos outros materiais. Ele também tem uma vantagem que ele pode ser exposto ao sol e não ter uma degradação tão grande quanto o PLA, por exemplo. E a resistência térmica dele, ele é um dos que tem maior materiais desses que eu estou falando aqui, é um dos que possui a maior resistência térmica, então ele suporta temperaturas mais altas. Principalmente se for deixar uma peça que fique dentro do carro, pegando sol, por exemplo, é mais interessante que ela seja feita em ABS. Também não é um custo muito alto do material. Também permite uma facilidade de colar as peças. As peças impressas pós-impressão podem ser unidas, várias peças separadas, podem ser coladas com uma certa facilidade. E também esse material permite um acabamento final facilitado e a pintura, principalmente pelo uso da acetona, né, que permite deixar uma superfície bem lisa com bom acabamento superficial. Em relação às desvantagens, geralmente as principais são que necessita de uma impressora fechada, por todos aqueles itens que eu falei anteriormente. Isso devidamente à facilidade de contração que o material tem, né, faz-se necessário que tenha uma impressora fechada. Ele também tem uma necessidade da mesa aquecida e não é opcional nesse caso, justamente por essa dificuldade de colá-lo que ele tem de ficar unido à mesa de impressão. Então é necessário que tenha uma mesa aquecida e por muitas vezes ainda, além da mesa aquecida é utilizado um método para ajudar a fixação da peça à mesa, como uma cola. Então o outro ponto é que ele produz um odor forte ao se imprimir. Geralmente quando ele começa a extrusar, ele começa a liberar gases que por muitas vezes são tóxicos. Então tem essa desvantagem e até por isso que é interessante que se use uma impressora fechada. A tendência de contração das peças ela causa uma perda de precisão dimensional. Então a peça após impressão pode não necessariamente ficar com as dimensões que se desejou ao se imprimir a peça, justamente por essa contração bem alta do material. Ele tem uma propensão a sofrer influência da umidade do ar. Então, se tiver uma umidade do ar muito alta, pode acontecer que o material comece a se degradar e perder suas características, principalmente a resistência mecânica. Apesar de permitir a exposição ao sol, essa exposição não pode também ser muito exagerada. Então, se ela for muito exagerada, ela pode, por muito tempo, muitos meses, muitos anos exposto, o material com certeza vai se degradar ao longo desse tempo. Citando agora alguns parâmetros de impressão para o ABS. O ABS geralmente possui uma
temperatura de extrusão em torno de 220 a 250 graus Celsius. Ele também é necessário que uma mesa tenha uma temperatura bem alta. Então a temperatura da mesa fica em torno de 95 a 110 graus Celsius. E geralmente é necessário que se use um adesivo para fixação da peça à mesa. Ele requer uma impressora fechada. O cooler para resfriamento da peça pode ser opcional, já que como a impressora está fechada também ela já possui uma temperatura controlada. Ele não requer nenhum extrusor especial para utilização nessa impressão. Realmente a única parte que é bem recomendada e necessária é a atmosfera controlada por meio de uma impressora fechada. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre o ABS. Qualquer dúvida ou sugestão, escreva nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar a divulgação do canal do Pet Mecatrônica. Valeu!